10h07, 10h07, nós estamos de volta com você aqui pelas ondas da Rádio Web Estrela de Davi, aqui da cidade de São João Batista, Santa Catarina, e o programa Manhã Interativa, então, está abrindo mais uma entrevista, né, hoje com o nosso quadro, mais uma vez com o quadro Eleições Municipais em Foco, e neste momento, então, né, nós vamos estar entrevistando aqui o professor Luiz, né, professor Luiz, que está concorrendo, é pré-candidato aqui pelo Patriotas, né? E nós já vamos aqui, então, nesse momento, cumprimentá-lo, né? Com um bom dia, professor. Bom dia comunidade batistense e a todos que nos ouvem, né? Nos ouvem. E dizer assim que é um prazer estar aqui com vocês e para deixar nossa mensagem aí de como pré-candidato, né, para eleições municipais de São João Batista. Maravilha, professor Luiz, pessoa muito simpática, né? E já sentimos um carinho aí por ele, uma carisma, né? E sem falar, né, na profissão, né, professor, uma profissão hoje que infelizmente bastante desvalorizada, né, mas muito necessária, né? Exatamente. Vamos dizer assim, né? Nós até estávamos brincando antes ali com os nossos diretores, outras pessoas que estavam ali, que se não fosse professor não teria as outras profissões, né? Exatamente. É necessário alguém que nos ensine para que a gente possa, né, decolar, que a gente possa crescer, né? Exatamente, porque se você analisar assim, a profissão de professor é uma profissão que não aparece, dizem que não aparece, né? Mas é uma profissão importantíssima, porque enquanto eu fui professor, desde 95 a 25 anos dando aula, né? E eu sempre me preocupei, porque assim, ó, o professor não trabalha só a matéria dele, né? Ele também forma pessoas com caráter, com princípios, com ética. Então, se o papel do professor fosse só trabalhar a disciplina dele, eu consideraria dizer que você não é um bom professor. Mas quando você trabalha a sua disciplina e consegue interagir junto com o teu quadro de disciplina, o teu caráter, mostrar para o aluno a importância do caráter, da integridade, então isso torna você diferente, né? E aí a gente é pouco valorizado nesse sentido. É verdade, né? É verdade, mas fica a satisfação de saber que se deu melhor, né, professor? Com certeza, né? Por 25 anos de dedicação para que os meus alunos pudessem crescer, né, e ter futuros diferentes, melhores para eles e para suas famílias que hoje já são constituídas. Hoje, né? O professor Luiz já não leciona mais? Não, hoje não leciono mais, né? Estou aí de licença para poder me aposentar, mas não sei se me aposento, né? Estou pensando ainda, né? É ok. Então, vamos para a entrevista aqui, tá gostoso? Já começamos a entrevista aqui, né? E eu queria ver aqui a primeira pergunta né? Gostaríamos que o senhor falasse o seu nome completo, o partido, seu estado civil, né? Da onde o senhor veio, um pouquinho da sua história, assim, para o pessoal conhecer quem é o professor Luiz, né? Bom, professor Luiz, meu nome é Luiz Carlos da Silva, né? Sou natural de Petrolândia, Santa Catarina, né? Lá terra da cebola, próximo a Ituporanga. Aqui bem próximo também, é só subir a serra de Roberto Leal aqui e descer, já estamos em Ituporanga, né? É pertinho aqui. E tem muitas pessoas que vieram daquela região para São João Batista. Há 25 anos eu vim para cá, me dediquei a dar aula, né? Realmente a lecionar, trabalhando aqui desde aquela época. E digo para você assim que é uma profissão que me cativou e que faz com que eu procure, amo dar aula, porque eu vejo no adolescente Dez horas e 11 minutos aqui, né? O professor Luiz, ele teve um pigarro ali, né? Mas daqui a pouquinho já está de volta aí, né? Deu uma arranhada na garganta ali. E nós vamos seguindo aqui então, né? Estamos aqui entrevistando o professor Luiz do Patriotas, né? Isso acontece bastante, né? É isso aí, eu mesmo já há mais de 15 anos na locução aí, às vezes nós somos surpreendidos, né? Às vezes por até a própria saliva, né? Acaba nos engasgando, às vezes, né?
pequena poeira, enfim, né? Enfim, mas tudo isso aí acontece para quem está na chuva, né? E tá aí, o professor Luiz já foi ali tomar uma aguinha, já está retornando, então, né? Podemos continuar? Glória a Deus. Então tá, um pouquinho mais falando aí do professor Luiz, então. Isso, desculpa, né, mas a interdição, mas que faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, né? E isso geralmente acontece. E acontece na sala de aula também. Oh. Então, quero dizer para você, sim, que na questão da sala de aula, do amar a profissão, porque amo demais mesmo, sempre amei da aula, né? Porque eu vejo que a educação, você consegue transformar a sociedade. E a única forma de você transformar uma sociedade é passando pela sala de aula e pela transformação desse aluno, para que ele possa adquirir conhecimento e ter uma visão diferente. Eu sempre agradeço a Deus porque eu tive oportunidades, nasci no interior, tomava café com farinha e açúcar porque não tinha o que comer. Depois o pai conseguiu uma vaquinha, né? E a gente tinha um leitinho e uma natinha com leite azedo, né? Oh. Para poder comer com pão de milho e cará, né? E até esses tempos eu estava vendo aí a minha colega de profissão, né, falando e divulgando o pão de cará que estava fazendo, assim, meu, que saudade da minha infância, né? Então a gente veio de situação simples, era colono, trabalhava na roça, plantava cebola, mas tive a oportunidade de estudar num seminário, né? E digo para você assim que foi grande para mim, muito grande, porque eu aprendi a ser um pouco mais humano, né? E olhar as pessoas com humanidade. E isso eu usei para transmitir para os meus alunos. Então, a minha trajetória em São João Batista, como ontem eu conversava com o irmão, que é natural de São João Batista, o irmão do seu Gentil Silva, né? Sim. Que é o filho dele, e conversava com ele, ele dizia assim: Luiz, quando você veio para São João, você foi muito bem aceito, né? Você foi, assim, acarinhado pelo povo. Pelo povo de São João Batista, pelo teu jeito de ser, teu jeito simples, teu jeito amigo, teu jeito humano, né, de coração, sempre procurando fazer o melhor para os alunos, né? Então eu tenho hoje, assim, a gente considerar assim, quantos alunos passaram pela minha mão, né? Se eu considerar que todo ano se forma a faixa de 200 alunos na terceira série do ensino médio, sim, faz a multiplicação aí de 25 anos, esses alunos passaram pela minha mão, né, de uma forma ou de outra, mas estiveram lá. E sempre lecionando a minha física e junto com a minha física propagando, principalmente dizendo assim, sempre acreditei na providência divina e ela sempre me fez com que as coisas acontecessem. E eu acredito hoje que com Deus você consegue tudo. Sem Deus você pode até conseguir de imediato, uma pequena porção, mas daqui a pouco pode acontecer o diferente. Então eu tenho uma caminhada sempre pensando bem, sempre pensando em Deus, e Deus pode me prover, e se eu estiver do lado dele, eu sempre estarei vencedor. Vencedor na minha vida. Não é vencedor numa eleição, vencedor numa propriedade ou vencedor numa empresa. Nos seus ideais, nos seus meus princípios, ideais, né? Então, meus ideais estão aí, estou colocando eles à disposição hoje, sim, né, da política, sim, mas com interesse sempre dizendo assim, meus princípios, né, a minha confiança em Deus de que eu vou vencer. Não vencer uma eleição, mas vencer a mim mesmo, né, pelos meus princípios. Tá certo. Lembrando que uma cidade, né, ela não é feita de prédios, né, mas feita de pessoas, né? Exatamente. Então, quando temos pessoas bem formadas, bem estruturadas, nós temos então uma boa cidade, um bom lugar para se morar, né? Exatamente. Porque se nós nós pensarmos só em estruturas, a gente deixa de lado a parte humana, né? Que realmente é o povo que interessa, né? É o maior tesouro, né? Exatamente. E falar em estrutura, né? Vamos falar da coluna dorsal da Sociedade Família, família do professor Luiz. A minha família, nós somos eu, a minha esposa, a Leonete, professora também, de Química. Maravilha. E tenho o meu filho, o Gabriel, que é o mais novo, 19 anos, que nasceu na terra de São João Batista, né? Nasceu aqui, cresceu aqui. A minha filha chegou aqui com 2 anos,
Hoje a minha filha é casada, mora em Guarapuava, no Paraná, muito religiosa, bem religiosa, é evangélica, né? Sim. E digo a Deus assim, agradeço a Deus, não importa a religião que você esteja, não importa a crença que você acredita, mas se você acredita em Deus e isso você transforma a sua família e educa a sua família nesse sentido, eu sempre passei a mão e disse para ela, filha, vá com Deus, né? Se você estiver com Deus, você está no caminho correto. Então essa é a minha família, nós somos em 4 pessoas. Hoje nós somos um pouquinho mais, tem o meu genro e tem a minha neta e o meu neto que está para chegar agora em novembro. Oh, né? Maravilha, parabéns, né? Então eu fico muito feliz. É o primeiro neto? A neta já nasceu. Já tem a neta, sim. E agora ela vai ter mais um menino, né? Olha aí, que maravilha. Então, para nós, assim, é a bênção de Deus, né? Para mim, sempre digo, né? A minha neta é o meu sonho, né? Sim. É o sonho que eu tive, né? E o meu neto agora vai ser também a presença divina sempre na nossa família. Que maravilha, né? Tá muito gostosa essa entrevista, creio que o pessoal tá gostando em casa, né? O pessoal tá aqui conversando, enfim. O que motivou o professor Luiz a colocar o nome à disposição como pré-candidato por São João Batista? Olha, eu coloquei o meu nome como pré-candidato a São João Batista pela questão assim, ó, que eu vejo que a gente precisa trabalhar mais a parte humana na política. Então coloquei o meu nome como pré-candidato a vereador pelo Patriotas, porque eu penso muito na base da sociedade, que é a família. Então é um partido que luta muito por isso. Tem gente que diz que é conservador. Não sou conservador. Tanto porque eu aceito qualquer situação que venha da parte da sociedade, que eu tenho muitos amigos que são da diversidade, né? E que sempre me cumprimentam e digam assim, Luiz, como tu é uma pessoa humana. Porque na verdade a gente tem que ser humano e aceitar a diferença, né? Porque se a gente fosse só dizer assim, todo mundo tem que ser bitolado, aí o meu pai já dizia, né? Que a única coisa que você consegue botar para frente sem olhar para os lados é o cavalo com a viseira, né? Então quando você bota um cavalo numa carroça, você bota a viseira, para ele não ver o capim que está do lado e não se distrair, né? E o humano não é assim, né? Então o humano ele tem as suas diversidades, as suas diferenças, e a gente tem que saber conviver com isso. É o livre-arbítrio, né? Se Deus deu livre-arbítrio, quem é o homem para, né? Para julgar, exatamente. Verdade, então coloquei o meu nome mais nesse sentido, de trabalhar com esse povo, trabalhar junto, né, ao executivo depois, como pré-candidato para questões mais humanas, trabalhar questões mais humanas, seja na educação, valorizar mais o professor na educação, com certeza. Criar, né, situações que o professor possa ter um ambiente mais tranquilo, mais adequado e trabalhar com as famílias. Por isso, assim, sou hoje pré-candidato. A hora que for candidato, se der certo para mim ser o candidato a vereador, eu quero estar à disposição da família na Câmara de Vereadores para receber, para conversar, para ver quais as dificuldades, aonde nós podemos estar agindo, porque o vereador ele não faz projetos, ele não faz o executivo, ele não executa. Não, ele só legisla, só cria, exatamente. Né? Então criar leis que venham beneficiar a população. Tá certo. O senhor, as perguntas nós estamos fazendo aqui, o senhor sabe o que faz o vereador? Daqui a pouco alguém na comunidade não sabe o que faz o vereador. Qual é o papel do vereador na comunidade, professor? O papel do vereador na comunidade é fiscalizar o dinheiro público, aonde vai ser aplicado, de que forma vai ser aplicado e sempre dentro da lei, da legislação. Eu aprendi com o ex-governador de Santa Catarina, que eu trabalhei com ele na época, em Florianópolis, hoje já é falecido Luiz Henrique da Silveira, e ele sempre dizia para nós da seguinte forma: no privado, tudo que a lei permitir você pode fazer, tudo que não tem na lei proibindo você pode fazer. Agora, no serviço público, você só tem que fazer aquilo que a lei lhe permite. Então, se a lei permite você desenvolver determinada situação, você faz. Se a lei não permite, você não pode fazer. Tanto que a gente está vendo aí o nosso governador do estado de Santa Catarina sendo prejudicado, por quê?
porque acha que você é um governador ou que você é um vereador e você pode fazer o que quiser. Burlar as leis, né? Não pode. As leis são criadas para que se O execute, público né? seja limitado, assim, ó, isso você pode fazer, isso você não pode. Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, qual o executivo vai utilizar? A Câmara de Vereadores. Vai mandar um projeto de lei para lá, para ser alterado esse projeto de lei. Com certeza. Então, por isso que nós precisamos ter, com certeza, bons vereadores que conheçam a legislação, para que quando chega esses projetos lá, você vai analisar se esse projeto realmente está dentro da lei, se é possível, se não é. E para ver, eu acho que principalmente, né, professor, se esse projeto vai ser de um bem comum. Exatamente. Né? Não vai favorecer somente alguns e os demais. Né? É que todos os projetos têm que estar de comum para a comunidade, ou seja, para o bem comum de toda a comunidade, não é assim, para beneficiar um, beneficiar outro. Ontem eu até escutava numa outra rádio, falando sobre a questão aí de um projeto que está na Câmara aí para desenvolver a questão da comunicação, né? Gente, é importante a comunicação. Para o Executivo, para o Legislativo, isso é muito importante. Por quê? É a partir da comunicação que as pessoas vão ficar sabendo. A mídia é importantíssima para o Executivo e também para o Legislativo. Porque é por ali que você vai ver como é que as pessoas vão encarar determinadas situações. É o elo que nos liga, né? Exatamente. Se tu corta tudo isso, tira esse poder da mídia, você faz o que você quiser. É verdade. As pessoas ficam sem saber o que está acontecendo à sua volta, né? Exatamente. Né? Vamos lá então, vamos dando sequência aqui, né? Em caso ser eleito, né? Em quais áreas o senhor pretende atuar? Tem uma base forte, assim, o professor Luiz vai trabalhar dentro desta área aqui, lógico, trabalhando em todos os segmentos, sim, mas tem uma área sempre específica que a pessoa, né? Como é que eu vou dizer assim, se identifica, né? Exatamente. Eu diria assim para você que nós, o vereador, na verdade, ele deveria conhecer de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Até porque se ele não conhece como funciona o serviço público, como deve acontecer o serviço público, cada projeto que vai para a Câmara de Vereadores, ele pode estar voltando uma coisa que não vai beneficiar toda a sociedade. Eu diria assim que, se vem um projeto para mim, de uma questão de infraestrutura, vamos imaginar um ginásio de esporte, né? Eu não tenho conhecimento como é que se faz um ginásio, como não faz, então eu tenho que buscar ajuda, como um vereador, buscar ajuda, um engenheiro, como é que é isso, como é que faz aquilo, tá dentro dos padrões, não tá, é real isso. Mas vem em termos de custo, enfim, tudo isso, né? De segurança, de tudo mais, né? Então eu não tenho esse conhecimento, eu tenho que buscar, antes de ir lá para uma Câmara de Vereadores e votar, né? Agora, eu diria para você assim, que a minha maior bandeira dentro de São João Batista, e já conversei com pré-candidatos também a prefeitos, né? E diria que nós precisamos mudar duas coisas muito importantes, principalmente para o professor: criar um plano de cargo e salário, para que ele tenha noção do que ele vai ganhar e da proporção da sua aposentadoria quando ele chegar. Porque senão fica nessa etapa. E outra coisa que a gente tem que lutar, e uma bandeira importante, que é o Estatuto do Magistério. Você não pode ser, o professor, ele não pode ter classificação, o pessoal que trabalha no magistério, classificado também no mesmo estatuto que é o servidor público, porque cada um tem a sua função. E o professor, dentro de uma comunidade, ele tem uma função muito, muito prioritária, muito importante. Então ele tem que ter o seu próprio estatuto, né, para que ele possa conhecer os direitos dele, os deveres dele. É uma profissão, né? Excelente, né? Excelência, né? Porque se não... Imagina se você não tem o professor, como é que seria a nossa sociedade? Não teria profissões, né? Então qualquer aí advogado, engenheiro, médico, todo ele teve que ter o seu professor, né? E a base de tudo é a base do ensino fundamental, do ensino básico, que vai desde das séries iniciais até o ensino médio. Então a gente precisa preparar, né, esses professores e dar tranquilidade para eles. Que eu sou professor,
Então eu digo assim, quando você vai para a sala de aula sem saber o que você vai ganhar, ou de que forma vai ganhar, de que forma você pode, se você fizer um bom trabalho esse ano, mas o ano que vem você sabe que você vai ter um respaldo. Um respaldo, exatamente. Então, tem que criar leis e legislação, plano de carga e salário, para que o professor possa ter noção do que vai ser. Eu vejo assim os ACTs, né, que são os mais prejudicados. Eu fui ACT há muito tempo, professor contratado do Estado, né? E eu vejo assim, ó, que o ACT está muito desprovido na nossa legislação. O professor ACT às vezes faz um bom trabalho, faz uma graduação, faz uma especialização, faz um mestrado, mas ele continua ganhando como só fez uma graduação, porque a lei não o permite ganhar mais, né? Então eu acho que nós temos que mudar isso, valorizar aquele também que não está no cargo efetivo, porque diz assim, fala-se tanto do problema do efetivo, que o efetivo tem regalias, que o efetivo... Mas peraí, então vamos dar também regalias, né? Nesse sentido, sim, bom da palavra, né? Regalias no bom sentido, né? Para esse professor também que é contratado, porque ele também é um bom profissional. Então, essa é a minha bandeira, é trabalhar em cima disso. E também trabalhar na questão da cultura, para nós tirarmos, assim, não é tirarmos, mas é dar opção para esses nossos queridos adolescentes, que eu batalho com eles, trabalho com eles, né, que estão aí perdidos, né? Verdade. Então a gente precisa criar espaço. Muito mais do que dizer não, é dar uma opção, né? Exatamente. Eu até conversava com a profissional esses dias e dizia assim, por que no nosso município não tem escolinha de funk, ou que seja daquele outro lá, como é que é o... Hip hop, exato, capoeira... Por que não tem, né? Daí eles disseram assim, porque não temos contratados, professores contratados. Então vamos contratar, vamos dar uma chance para esses jovens. Porque assim, se tu deixar eles ficar na rua, que nós estamos fazendo, eu lá na frente da minha casa tem a praça da igreja, né, da matriz, eles ficam à noite lá cantando, até tarde da noite, né? E por que não nós, enquanto municípios, não dar a chance para eles também nesse sentido? Talvez botando eles lá numa sala de aula e dando espaço para eles divulgar o trabalho deles, dos raps que eles fazem, né? Quem sabe nós conseguimos resgatar. Não 100%, mas quem sabe 10%, né? Se conseguir 10%, nós estamos felizes e agradecemos a Deus por isso, né? Com certeza. Exato. A outra pergunta aqui que nós temos para o senhor é se o senhor já realiza ou realizou algum trabalho social dentro do município. Meu trabalho social sempre foi em relação à escola, à educação. Sempre desenvolvi várias atividades, sempre buscando resgatar esses alunos. Participei algumas vezes com esses alunos a nível social. O pessoal dizia assim, mas o seu Luiz está lá no rap, no pessoal do rap, né? Esse era o objetivo. Porque quando eu estudei em São Paulo, né, lá no seminário, a gente fazia trabalho de rua, a gente fazia trabalho com os adolescentes, aqueles abandonados, menor abandonado, e a gente ia lá com eles, sentava com eles, conversava, escutava a história deles e tal, e a gente conseguiu resgatar muito jovem daquele, que hoje são empresários, que hoje são médicos, que hoje são radialistas, e são várias questões, né? Então o Beppe Legal, né, você deve conhecer, né? Ele era menino de rua, hoje é um grande radialista famoso e tudo, né? Então é dessa forma que eu penso. Então eu estava lá no meio deles, lá no rap, lá participando do rap com eles, com o objetivo de que com isso eu poderia estar trabalhando com eles e divulgando, né, a mensagem, que é a mensagem assim, de bem, de Deus, para que possa voltar e conquistar esse aluno. E é assim que a gente se conquista o jovem. O conquistar o jovem não é você dizer assim, jovem, aqui tem essa fábrica. Não, você tem que primeiro lá conhecer como é que ele vive, qual a história dele, escutar ele, e a partir daí você começar a trabalhar com ele. Maravilha. Então tá aí, né? Vamos seguindo aqui a nossa entrevista. Como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais e também estaduais de corrupção? É histórico, né? Portugal já chegou aqui roubando nosso ouro, né? Se você pensar dessa forma, não é falando mal, porque a minha mãe é portuguesa, né? Como eu falei para você antes da nossa entrevista, né? A minha avó também é portuguesa. Então eu digo para você assim, não é falando mal, porque a minha mãe era portuguesa, né, descendente de... Mas é um fato, né? Mas é um fato.
Então já começou errado, né? O Brasil já começou errado. Então nós temos que mudar isso. E de que forma vai mudar? Não é de hoje para amanhã. Então falam-se do presidente, falam, né, do Bolsonaro. Ele tem os seus erros? Tem. Mas ele está tentando fazer uma política diferente. Mas também tem virtudes, né? Tem virtudes, está fazendo uma política diferente. Aí eu vou lá na passagem bíblica que quando Jesus fala da Madalena, que a Madalena errou, pecou, né, fez coisas erradas. E quando levaram ele diante de Jesus, Jesus disse assim, escrevendo no chão, isso, dizendo assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Verdade. Então eu vejo por esse lado assim, existe corrupção? Existe. Os políticos não são corruptos. Por que não são? O povo é. São corrompidos, né? Exatamente. Por que o povo tem muita corrupção dentro do povo? Quando você sai para pedir um voto, como a gente vê muitas eleições aí, eu já trabalhei nas eleições, nunca fui candidato, mas trabalhei, né? Nunca fui. Era uma pergunta que eu iria lhe fazer. Exatamente. Começa na base, né? Começa na base. Quando você chega numa casa e a pessoa diz assim, eu até tenho, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pronto, tá aí. Então eu tenho umas coisinhas que gera aí, que está circulando na internet, que diz assim, o político não é ladrão. O político não é ladrão. É você que vota no ladrão. Entende? Então, vamos mudar. É isso que nós temos que mudar. É a questão conscientização do povo para que mude a sua maneira de pensar. Votar em pessoas que estão aí, que fazem, que têm caráter, que têm... E até porque, né, professor, se a pessoa já está ali se corrompendo, ela não está pensando no bem comum social. Exatamente. Ela já está sendo egoísta também, né? Então eu vejo a corrupção assim, é o fruto de uma população histórica, de uma situação histórica do Brasil, infelizmente, que começou já com a vinda de Portugal, do português para cá, roubando o nosso ouro. Então, é uma tradição histórica de 1.500 a 1.600 anos aí, né? Nós estamos, né? De 600 anos, né? Sim. Aí, então, eu digo para ti assim, é difícil? É. Precisa ser mudada, né? Precisa ser mudada. Agora, só conscientizando, o povo se conscientizando, em votar em pessoas que já conhecem, do trabalho que já fez, do trabalho que está desenvolvendo, do trabalho que está criando ou já criou, e mostrou a sua atividade, né? O seu trabalho. Então essas pessoas, o povo só consciente, se conscientizando e votando nessas pessoas, quem sabe nós vamos ter uma mudança daqui futuramente. Tomara 10 anos, a Deus. 20 anos, né? Rogamos a Deus que isso aconteça logo, né? Olha só então, lembrando aqui o pessoal que está chegando agora, né? Nós estamos aqui no momento eleitoral, então eleições municipais em foco. É um quadro aqui da rádio, né, da Rádio Web Estrela de Davi, que nós estamos entrevistando pré-candidatos a vereador, pré-candidato a prefeito, enfim, para que a população batistense conheça melhor, né, os seus candidatos, né? E que coisa boa é o conhecimento, né? E falar em conhecimento, a gente está entrevistando o professor Luiz aqui, do Patriota, né? E que coisa, eu estava falando esses dias, professor, sobre no tempo que existia moral e cívica nas escolas, né? Sim, eu passei por essa época. Né? Era hastear a bandeira, né? Que coisa Exatamente. tremenda. O valor patriótico, né? As pessoas tinham uma valorização maior pelo país, pela pessoa, pelos seres humanos, né? Exatamente. E infelizmente isso precisa voltar, né? E se perdeu muito, porque às vezes o jovem acha que hastear a bandeira e cantar o hino nacional é uma idolatria. Não é idolatria. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo de que forma assim, que quando você hastia uma bandeira do seu país, da sua comunidade, a sua bandeira, vamos supor, a minha bandeira é professor, então eu vou levantar a minha bandeira. Lógico. E eu tenho que amar isso, eu tenho que defender isso com unhas e dentes, essa bandeira do professor, essa bandeira do Brasil. Por quê? Porque daí eu vou demonstrar que eu defendo o meu país, que eu luto pelo meu país, que eu luto pelo meu município, que eu luto pela minha família, que eu luto pelos meus. Então, se eu não luto pelos meus, quando eu olho a bandeira, eu acho uma banalização. Mas se eu luto pelos meus, eu vou valorizar. Eu valorizo muito São João Batista, porque eu vim para essa terra trabalhar, e hoje eu sou quem eu sou, devo a essa cidade. Mas eu abracei a cidade. Amém.
Eu cheguei aqui e abracei a cidade. Deu sua parcela de contribuição para que a cidade crescesse também. Então eu vejo assim que esse patriotismo, eu estudei moral e cívica, que é o bem, o patriota, né, o defender aquilo que é seu, que é de bem comum, entende? Mas aonde que começa a brigar por isso? Na família. É lá que eu começo a brigar, pelos meus, a defender os meus, mas sempre com o princípio que todos os meus têm que seguir os mesmos ideais. Amém, beleza, olha aí que legal, né? Tá muito boa essa entrevista aqui. E a pergunta, né, que a gente colocou aqui também, que papel o Partido dos Patriotas hoje, né? Qual é o papel que ele tem no combate aos crimes e aos políticos que assim o cometem, né? Qual é a visão do Partido Patriotas? Tem algum projeto contra essa corrupção já, né? Como é que funciona hoje o pensamento do Partido Patriota? A nível de Brasil, a gente luta contra a corrupção, defende, né? O Partido Patriota está defendendo, sempre esteve do lado do presidente da República nesse sentido, mas também fica dizendo, se o presidente mudar as estratégias, eles estão fora. Nem dos pisar na bola. Pisou na bola, está fora. Então eu vejo assim que nós patriotas, a gente não é uma sigla partidária que nos faz patriota. O que nos faz patriota são a nossa personalidade. Isso aí. Que nós defendemos o bem comum para todos. De igualdade, da liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade porque assim, se você não tiver emprego, como é que você vai ter dignidade de construir uma família, de construir uma estrutura familiar? Então, nós patriotas pensamos muito nisso, trabalhar com o emprego, buscar mais espaço, buscar mais empresas, para que o pai ou a mãe possam trabalhar e a partir disso então possam dar dignidade a seus filhos e com isso nós estamos tirando eles da criminalidade. A gente sabe, né, professor, que há um tempo atrás, bastante tempo, vamos dizer assim, um pai de família, com o que ele ganhava, ele conseguia manter a sua família. Exatamente. Onde a mãe ficava em casa, dando um respaldo, um cuidado maior. Só que hoje há uma carga, né, onde o esposo, a esposa tem que sair para trabalhar e assim mesmo, né? Assim mesmo, devido à riqueza, à economia ser mal distribuída hoje, como Exatamente. A gente falou, né? Há uma desvalorização. Exato. Esses dias alguém comentava comigo, desculpa os esportistas de plantão, mas eu dizia assim, eu acho um absurdo o que um jogador de futebol ganha para jogar bola, sendo que um professor, um pai de família, pessoas que têm cargas, né, de trabalho mais forçada, onde se dedicam mais, acabam ganhando, né, valores, né, insignificantes, né? Exatamente, porque assim, ó, isso é cultura, né? Quando começou a industrialização, o grande objetivo da industrialização, do maquinário, das tecnologias, era com que, se você há 20 anos atrás, para produzir 20 pares de sapatos. Vou dar um exemplo de sapatos, né? Só fictício, né? Mas para você produzir 20 pares de sapatos, você precisava de 100 funcionários, certo? Veio a tecnologia, veio a industrialização, veio a máquina para substituir. Então, qual que era a visão da época para isso acontecer? Que o pai de família, que a família tivesse mais tempo para o divertimento, para o lazer, para o estar em casa, né? E o que aconteceu? A empresa começou a produzir 40 mil pares de calçado com 10 funcionários. E os outros ficaram desempregados. Mas onde é que está errada essa conta, então? Porque se eu só preciso de 10, mas a produção dobrou, ou seja, o capital aumentou, e esse retorno tem que vir para a sociedade. Com certeza. Tem que estar a serviço da sociedade, ou por bens sociais pelo Estado, ou de alguma forma, e isso não está acontecendo. Estava acontecendo o quê? Ficando na mão de poucos. Então a corrupção começa exatamente nesse sentido, né? Aí eu sou contra a corrupção nesse sentido. Agora, o que nós contamos com patriota? É de fazer essa redistribuição, não redistribuição de renda, não, é redistribuir uma forma justa que o
pai possa trabalhar. Tem canais, né, meios para que esse pai possa galgar o Exatamente. Se eu vou produzir agora 40 pares de calçado, eu vou ficar só com o pai contratado. Eu tenho a minha empresa, agora eu vou contratar o senhor, eu vou demitir o seu filho, a sua esposa, né? Eles vão ficar em casa, mas o que eles ganhavam, o senhor vai ganhar no salário seu. O senhor vai ganhar no seu salário, para poder sustentar a sua família e dar mais oportunidade para eles, para ter uma vida mais de qualidade, uma qualidade maior de vida, né? Isso não está acontecendo. E se você vai para um país de primeiro mundo, isso acontece. Tanto que se você for na Europa, um mecânico, ele só vai trabalhar, ele vai chegar lá para pedir o serviço, o patrão diz assim, eu só te posso pagar $1.000 por semana. Não quero $1.000. $1.000 não é o suficiente, a minha profissão tem muito mais valor. Eu quero 2.000, né? Ele aprendeu assim, né? Ele aprendeu a valorizar, e se valorizar. A se valorizar. E quando ele se valoriza, e nós não aprendemos isso. Entende? Então, eu vi agora na propaganda, semana na rede da internet, o saco do arroz passou para R$20. O cara foi lá e comprou 15 sacos. Olha a educação. Enquanto que na Europa, se o cara aumentar o quilo do feijão ou do arroz, eles não vão lá mais comprar. Boicote. Nós, o povo, faz o contrário. Verdade. Estoca. Na pandemia, quando começou a pandemia, o pessoal indo nos mercados aí que você não conseguia comprar um pãozinho. Não comprar álcool. Teve uma pessoa que, aqui num determinado estabelecimento, levou todo o lote, né? Levou um pallet. Exatamente. Né? Tipo assim, não pensou em ninguém, não, né? Enfim. Então, é exatamente isso. As pessoas não olham o bem comum. Não. Entende? Então, a dizer assim, o nosso empresário está errado. Não, ele não está errado. Ele é fruto nosso também. Da nossa comunidade, do nosso pensar, do nosso pensar. Então, por isso que eu valorizo muito a profissão do professor e eu digo assim, somente pela escola nós conseguimos transformar essa sociedade. Falando em tecnologia ainda, né, em termos de crescimento, a gente sabe que há uma despreparação hoje, né? Há um despreparo para que as pessoas entrem no mercado de trabalho, né? Porque Sim. Muitas pessoas hoje muitos não conseguem lidar com a tecnologia, né? Não se prepararam, não se modernizaram, né? Então isso hoje é necessário, né? E dentro do partido hoje os patriotas têm essa visão de trazer cursos de capacitação para as pessoas, né? O próprio pré-candidato, professor Luiz, tem algum projeto visando isso, alguma coisa? Sim, já conversei com o pré-candidato a prefeito, né? E a gente já teve uma conversa, dialogou bastante sobre isso. A gente teve conversando com alguns donos de comércio, né? Até a gente conversou e a gente teve falando sobre isso, por quê? Porque a tecnologia não é só dentro da nossa casa, né? E tudo está virando tecnológico, tudo, né? Até hoje, está vindo aí agora um novo sistema de compra, né? Que você não precisa mais nem passar o cartão, né? É só pegar o celular e passar lá no código de barra, tu já desconta lá no mercado, né? Aí o pessoal diz, mas o senhor está falando coisas do futuro? Não, estou falando de coisas que estão já acontecendo. Já estão acontecendo, né? Então, nós, em termos de patriota, estamos pensando muito nisso, já estamos pensando aí, capacitação para a questão do nosso lojista, para o proprietário, para o dono da loja, entende? Uma capacitação para o dono da loja, para ele se adaptar, para ele criar. E depois disso, capacitar também os nossos atendentes de loja. Até porque às vezes você vai em algum lugar, eu fui nesse dia num lugar aí para comprar um negócio, eu fiquei chateadíssimo. Eu cheguei lá, a menina no celular e eu ali esperando e ela no WhatsApp ali, só um pouquinho. A prioridade é o cliente, né? Com certeza. Exatamente. Né? Então, a tecnologia é importante, mas o humano é mais. Com certeza. Dentro de um limite, né? Dentro do limite. Então, nós, patriotas, assim, a gente está pensando, né, esse trabalho para fazer essas capacitações junto com entidades, com várias entidades. Eu até já estive conversando com o pessoal da Fiesp lá de Florianópolis, eu tenho uns amigos lá, né, para a gente trazer indústrias, buscar assim, fazer um levantamento de São João Batista, né? É uma das ideias que eu tenho, até não queria nem divulgar isso, é a primeira vez que eu estou divulgando, é com vocês aqui, mas é uma da ideia que a gente tem, assim, ideias, né, de vir fazer um estudo, a Fies mesmo, a Federação da Indústria Santa Catarina, fazer um levantamento, seja no município de São João Batista, Major Gersino, Canelinha, Nova Trento, fazer um levantamento, que tipo de indústrias poderiam estar se
voltando para o nosso município, para a nossa região aqui, para desenvolver de forma com grandeza, né, o nosso município. Porque não adianta eu dizer assim, sair correndo por aí, vou buscar uma madeireira, vou buscar isso, vou buscar aquilo. Se não há mão de obra, se não há um espaço, se não há, né, a probabilidade de se instalar uma empresa aqui. Sim. Então, junto com a Fies, que eles têm esses recursos. Com certeza. Eles têm pessoas capacitadas lá para isso. Então, convidar eles para vir ao nosso município, fazer um levantamento, né, de dados, de tudo, né, o que pode se instalar aqui, o que não pode. E agora, junto com a Fies, vamos buscar. Amém. Então tá aí, vamos buscar a indústria para isso, né? 10h47, a hora está voando, tem mais 3 perguntas, vamos ser objetivo aqui. Sabemos que houveram avanços na atual administração, mas, na sua opinião, quais serviços públicos poderiam ser melhorados? Social. Grande parte. De que forma o senhor faria para melhorar? De que forma? Teríamos que sentar junto com o executivo, né? Ver a questão legislativa, mas nós precisamos desenvolver aí a questão social, principalmente a parte de saneamento básico, casa própria. Eu acho assim que ficou meio parado isso. Não estou criticando o nosso prefeito, porque ele fez bastante coisa pelo município, com certeza, né? Fez bastante estruturas aí, deixou a cidade bonita, deixou a cidade organizada. Mas você vai lá pro Jardim São Paulo, Timbé, lá em cima, você vê bairros ainda, né, com uma infraestrutura muito precária, né? Aqui no centro, eu vou ali no Morro da Caixa d'Água, a minha namoradinha do meu filho mora ali. Quando termina o asfalto, daí vira a curva para subir para cá, tu desce. Eu acho que em 4 anos aquela rua não viu uma máquina, um macadame, entende? Eu estou dando um exemplo, porque eu passo lá de vez em quando, né? Vou levar o meu filho, vou buscar, né? Lá, então eu vejo assim. Imagina quem vive ali, né? Quem vive ali. Agora, tem muitas ruas assim. Então, o básico para a sociedade não é grandioso, é o básico. É um dever do executivo e é um dever do vereador fiscalizar e cobrar isso. O básico não é prioridade para ninguém, é o necessário da população e que deve ser feito. Então eu vejo assim que tem que ser feito muita coisa ainda. Muitos aí coitados aí que estão precisando de casas, né? Moradia, que não tem condições financeiras de pagar um aluguel que está muito altíssimo mesmo, aí no mínimo aí é R$600 o aluguel hoje em São João Batista, né? Uma casinha mais simples. Pai de família que ganha 1.200, né? Paga 600, sobra 600 para comer e viver, né? Não tem. Mal e porcamente, como diz a minha mãe. Feijão e arroz não dá mais, né? Porque tá muito caro, né? E ainda espremendo, né? Olha só, vamos lá então. Tá bom demais essa entrevista aqui, né? Porque a maioria dos pré-candidatos na época da campanha prometem tudo e após a eleição na Câmara são capazes de votar contra projetos que beneficiariam a maioria da população. No seu ver, por que isso acontece? Acontece porque cada um defende uma bandeira. E a única bandeira que nós deveríamos defender e erguer é a bandeira do nosso povo batistense. Então, se você vai ser um vereador, você tem que ter uma única bandeira, a bandeira de São João Batista para o bem comum. Então, quando o vereador que entra numa Câmara de Vereadores, ele defende uma bandeira, e na campanha você nota.